Então, lembrando que hoje a nossa live é sobre incontinência urinária de esforço na gestação. E eu quis trazer o tema da prevenção ao tratamento. Porque quando a gente pensa em gestante, a gente sempre pensa, ela já vai vir com uma disfunção pélvica. E quando não vem, a físio ela fica perdida. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só que a gente também tem que pensar em prevenção. Esse é um ponto fundamental do nosso trabalho. Então não dá para pensar só em tratar. A gente tem que pensar sim em prevenir, que esse é um trabalho lindo que a gente tem que divulgar, porque se todas as mulheres começassem a prevenir as disfunções pélvicas, a gente teria muito menos problemas, né, de disfunções pélvicas, de cirurgias, de alterações na qualidade de vida provocadas por essas disfunções. Então, muito importante aqui, não foquem só no tratamento, foquem também na prevenção. E isso a gente vai falar muito na live de hoje. Desculpa, pessoal. Primeiro de tudo, para a gente começar a nossa live, o que é incontinência urinária de esforço? Então, a incontinência urinária de esforço, ela se refere a qualquer perda involuntária de urina. E qualquer mesmo, seja uma gotinha ou seja todo o conteúdo vesical. Quando esse conteúdo ele sai pelo orifício uretral externo, quando essa pressão intraabdominal ela aumenta devido a ações, né, atividades como espirro, tosse, risada, lá na academia, a gestante que já tem um bebê, levantando esse bebê, tirando ele do berço, todas essas atividades que aumentam a pressão intraabdominal e a pressão de fechamento uretral não consegue dar conta, a paciente ela vai ter uma perda urinária, então uma incontinência urinária de esforço. E muitas das nossas pacientes, isso com certeza vocês já escutaram, quando a gente pergunta se ela já teve alguma perda de urina, na maioria das vezes ela vai dizer que não, nunca tive. Mas quando a gente começa a aprofundar, né, a nossa anamnese, começa a investigar, começa a verificar várias atividades, começa a questionar ela dos hábitos urinários, ela vai dizer assim pra ti, não, mas lá na academia eu já tive uma perda bem pequenininha, mas foi agora na gestação e foi bem pequena. E agora na gestação é normal, né? E a gente sempre tem que frisar que não é normal, nem a gotinha que ela falou, e não é normal nem na gestação, nem no pós-parto e nem com o envelhecimento. Então a gente sempre tem que falar para ela que toda perda pode ser uma gotinha. Qualquer perda urinária é considerada como incontinência urinária de esforço. Então na perda involuntária de urina é incontinência urinária de esforço. Isso aqui a gente tem que gravar na parede do nosso consultório para a paciente entender, porque é muito, muito comum ela achar que a perda de urina é só quando a paciente perde um jato mais forte, perde todo o conteúdo vesical. E não, a paciente perdeu uma gotinha, ela já é incontinente. E agora a gente vai falar sobre por que a incontinência urinária de esforço ela é tão comum na gestação. Ela é comum, mas ela não é normal. Então, sempre lembrando disso. Deixa eu só tomar uma aguinha. Pessoal, desculpa. O primeiro motivo para a incontinência urinária de esforço acontecer tanto na gestação é a ação hormonal. Tanto a relaxina quanto a progesterona, elas têm uma ação de relaxamento da musculatura lisa uretral,
então reduzindo a pressão de fechamento dessa uretra. Então, tanto relaxina quanto progesterona. A relaxina, além dessa repercussão na redução de pressão de fechamento uretral, a ação dela nos ligamentos pélvicos não se restringe só à parte óssea, a parte ligamentar que está prendendo lá a nossa pelve. Não, os ligamentos que sustentam os órgãos pélvicos também vão sofrer a ação da relaxina. Então, esses órgãos vão estar mais soltos, promovendo aí alterações dessa continência urinária. Então, a relaxina vai reduzir pressão de fechamento uretral, tanto por essa característica já, mas também por essa ação nos ligamentos. A progesterona é outro hormônio da gestação que também vai alterar essa pressão de fechamento uretral. E além disso, ela tem uma função que vai reduzir o tônus da musculatura lisa, não só da bexiga, mas também do intestino. Jéssica, mas o que tem a ver intestino com incontinência urinária de esforço? Quando a paciente gestante ela é constipada, então ela teve ação ali da progesterona, reduziu o trânsito intestinal, a gente já falou disso numa live, reduziu ali o peristaltismo. Essa paciente ela vai ter um ressecamento dessas fezes, ela vai ter mais esforço evacuatório, e esse esforço evacuatório constante ele pode sim provocar uma incontinência urinária de esforço. Por isso que é tão importante a gente tanto avaliar saúde urinária, evacuatória e saúde sexual também na gestante, porque a gente também vai intervir nesses outros fatores para reduzir o quadro de incontinência urinária de esforço. Então, sim, uma constipação por esse esforço constante, ela também pode acarretar incontinência urinária de esforço. Então, a gente falou sobre o padrão hormonal, só que na gestação, o peso tanto da gestante quanto do útero crescendo, desse bebê crescendo gradativamente ao longo da gestação, vai só aumentar, o bebê só vai ganhar mais peso, principalmente lá no terceiro trimestre. Com esse ganho de peso ao longo da gestação, o hiato dos elevadores do ânus, então toda a ação dessa musculatura, ela pode ter um aumento de pressão ali na região, esse tecido circundante não só de musculatura, mas também de fáscia, de ligamento, pode ter sua ação prejudicada. Então, ao longo de gestações também, essa sobrecarga da mãe, né, do peso da mãe, peso das mamas, o peso do bebê, pode causar algumas alterações nesse suporte desses órgãos pélvicos, então, tanto na musculatura quanto nos ligamentos, e pode sim alterar tanto força quanto função muscular. Então, ao longo dessa gestação, essa sobrecarga só aumenta e a gente pode sim ter danos ao longo dessa gestação na musculatura de assoalho pélvico e nos ligamentos pélvicos. E essa alteração de função e de força muscular, ela pode causar também um aumento da mobilidade tanto da uretra quanto da bexiga, levando também à incompetência desse esfíncter uretral. E quando a mulher tosse, quando a mulher ri, quando a mulher espirra, quando a mulher está lá na academia, esse aumento de pressão intraabdominal vai aumentar, né? Vai só aumentando ao longo dessa gestação pelo útero em crescimento também. E essa pressão, ela vai ser transmitida para a bexiga e esse esfíncter não vai dar conta. Essa pressão de fechamento uretral vai ser menor do que a pressão intraabdominal. Então, eu tenho o esfíncter aqui embaixo,
mas eu tenho uma pressão muito grande aqui em cima e essa pressão vai fazer com que ocorra a abertura desse esfíncter uretral. Então, assim, incorporada essa fraqueza muscular, essa falta de função muscular, essa sobrecarga em assoalho pélvico ao longo da gestação, a paciente ela pode ter uma incontinência urinária de esforço. Então, até agora a gente falou ação hormonal, sobrecarga do peso da mãe e do bebê, alterações devido a essa sobrecarga na função e força muscular, alterações na competência desse esfíncter uretral e também tem um fator muito importante que quase nunca é falado. Eu trago bastante aqui no Instagram, eu trouxe nas aulas da Masterclass, que são as alterações biomecânicas. Então, a falha na transmissão de cargas ao longo da região lombopélvica, provocadas aí pela gestação, porque a gestante vai alterar toda a postura para manter para manter o centro de gravidade. Então, essa paciente, por essas alterações posturais, que podem causar aí a lombalgia, que é tão comum na gestante, mas que também podem acarretar em sobrecarga ainda maior em cima da bexiga e provocar uma incontinência urinária de esforço. Por essa alteração biomecânica provocada aí na região lombopélvica, sim, essa paciente pode perder fechamento uretral e ocasionar aí uma perda urinária. Alguma dúvida, pessoal? Até agora falei bastante coisa já, né? Quando a gente fala de incontinência urinária de esforço, a gestação ela é o principal fator de risco para o surgimento, principalmente em mulheres jovens, tá? Além da gestação, a gente vê hoje muito sobre atividade física de alto impacto também, trazendo essa incontinência, mas alguns estudos trazem também a gestação. E em um artigo de 2022, ele mostrou que a incontinência urinária de esforço, ela pode ser por volta de 55% no primeiro trimestre, pode acontecer, e no terceiro trimestre pode chegar a 70,1%. Então, as gestantes aí no terceiro trimestre, a sobrecarga só aumenta. Então, se ela já tinha lá no primeiro trimestre, a chance de continuar e até piorar essa perda urinária é ainda maior. E mulheres na segunda gestação, elas têm uma probabilidade de 34,3% de ter outra gestação com incontinência urinária. Em contrapartida, mulheres que nunca tiveram um bebê, elas têm aí 21,9% de chance de ter uma incontinência urinária de esforço. Então, as estimativas mostram que conforme a mulher tem aí algumas gestações, por essa sobrecarga contínua nesse assoalho pélvico, ela pode sim aumentar as chances dela de desenvolver uma incontinência urinária de esforço. Então, é uma prevalência muito grande, né? A gente vai encontrar sim muitas pacientes jovens, pacientes no primeiro filho, que chegam ali no nosso consultório e às vezes já tem uma perda urinária bem significativa, que às vezes perdem não numa situação de esforço mediano, mas numa situação de esforço leve. Às vezes estão ali virando na cama para ir até o banheiro, ela já vai perder urina, ou às vezes vai levantar na cadeira, perder urina. Então, são situações do dia a dia dela, que às vezes ela vai parar de fazer ou vai fazer já com absorvente, porque ela já tem medo de perder. Eu tenho uma paciente gestante que ela parou de fazer atividade física porque ela tinha muita perda de urina. Ela começou comigo já no terceiro trimestre e ao longo de toda essa gestação ela não fez atividade física nenhuma por conta das perdas de urina. Então ela deixou de ter todos os benefícios que o exercício traz para a mãe e para o bebê
por conta de uma incontinência urinária de esforço. Então, se a gente pensar que essa gestante poderia ter vindo desde o primeiro trimestre, já trabalhado essa disfunção, a gente teria evitado também de ela ter largado essa atividade física em decorrência da incontinência urinária de esforço. Então, é um problema que acarreta não só na perda, mas também em alterações de vida para a nossa paciente. Então, é muito importante que a gente trabalhe, que a gente divulgue essa disfunção, que fale que não é normal, porque assim mais e mais pacientes vão chegar cedo e vão trabalhar também na prevenção com a gente. E quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a gente está falando de avaliação dessa incontinência urinária de esforço. Então, quando a minha paciente gestante chega no meu consultório, a primeira ferramenta que eu posso utilizar com ela para verificar, né, se ela tem incontinência urinária é a nossa anamnese. Então, com a anamnese, a gente vai investigar saúde urinária, saúde evacuatória, saúde sexual, os hábitos de vida dela, a ingesta de água, todo aquele padrão de anamnese a gente vai trazer para essa paciente com incontinência urinária de esforço ou somente para prevenir essa incontinência urinária de esforço. A gente também vai analisar o padrão miccional dela através do diário miccional. Também incluímos aqui o diário evacuatório, porque eu já falei em outras lives que um tá ligadinho ao outro, que a gente sempre vai aplicar os dois, mesmo que a paciente não tenha queixas nem na parte evacuatória e nem na parte urinária. Podemos usar também como ferramenta de avaliação o ICSF, que é o questionário para avaliar a quantidade de perda e impacto na qualidade de vida. A gente também pode aplicar. A gente também pode utilizar outras ferramentas que você pode ter no teu consultório, né? Usar o PED teste, que é o teste do absorvente que a gente pode usar no consultório, ou a paciente relatou que começou a ter uma perda urinária, só que ela tem uma alteração também de muco, de corrimento. Será que não é importante a gente também falar com a obstetra dela para verificar uma presença ali de alguma alteração na região que tem provocado essas perdas urinárias, uma infecção urinária, verificar se não tem presença de bactéria? Tudo isso a gente pode investigar em conjunto com o obstetra. Aqui eu tô falando de investigação de incontinência, mas a gente está falando tanto de investigação para prevenção, quanto pensando também no tratamento. Então, ficha de avaliação com uma anamnese bem completa, diário miccional, diário evacuatório e principalmente o ICSF, que é o questionário para avaliar as perdas de urina, principalmente relacionadas ao esforço. E quando a gente está falando de o nosso acompanhamento com a gestante, eu falei lá no começo que eu não ia falar só sobre tratamento, e sim sobre prevenção também. E quando a gente fala de prevenção de incontinência urinária na gestante, o primeiro ponto aqui é conhecimento, educação. E eu sempre falo isso em toda live que eu faço, que o primeiro ponto de tratamento de qualquer disfunção pélvica é a educação em saúde. Porque se a paciente conhece o corpo dela, sabe como manter bons hábitos urinários, evacuatórios, como respeitar o desejo miccional, como não fazer força para urinar, como respirar adequadamente lá na atividade física ou outro esforço que ela for fazer, todos esses pontos são formas de educar a nossa paciente para prevenir uma incontinência urinária de esforço, mas também pensando em outra disfunção pélvica, né? Pensando aí em reduzir as chances de um prolapso de órgãos pélvicos. Então, a gente já vai trabalhar com prevenção também com educação em saúde. O segundo ponto aqui, pensando em prevenção, é o treinamento.
e eu não tô falando de treinamento de assoalho pélvico ainda. Eu tô falando de pensar em toda estabilização abdominal, de região lombar, para que as pressões nessas regiões elas sejam dissipadas de maneira correta e que não sobrecarreguem a região pélvica. Porque se a gente tem aumento da pressão intraabdominal constante, a paciente ali fazendo um exercício, uma valsalva, será que eu não vou prejudicar, além de uma diástase, também uma incontinência urinária de esforço? Esse aumento de pressão ali, será que não pode acarretar em uma incontinência urinária de esforço? Então, sim, a gente não vai pensar só em assoalho pélvico, mas a gente vai pensar em reduzir essas pressões em toda a região, em toda parte abdominal, a parte lombar, para que essa dissipação de cargas aconteça de maneira reduzida, né, para o assoalho pélvico. E agora, terceiro ponto aqui de prevenção é pensar no assoalho pélvico, sim. É garantir uma boa musculatura para que essa sobrecarga ao longo da gestação não danifique essa musculatura, não reduza a força, não reduza a função, para que mesmo com toda essa demanda de peso, de ação hormonal, essa musculatura tenha função, tenha suporte, tenha força para garantir ali o fechamento desses esfínteres, um bom suporte para esses órgãos pélvicos, para não sobrecarregar ligamento. Então a gente tem sim que pensar numa musculatura íntegra, numa musculatura funcional ao longo de toda a gestação dessa nossa paciente. E pensando em evidência científica, a gente tem grau de evidência 1 para o treinamento da musculatura de assoalho pélvico como forma de prevenção de incontinência urinária na gestação. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui são evidências de uma revisão da Cochrane com meta-análise que mostrou que há evidência sim de um efeito consistente com importante redução do risco de incontinência urinária de mulheres que são continentes e que fazem o treinamento da musculatura de assoalho pélvico ao longo da gestação. Ou seja, uma forma de prevenir essa incontinência urinária. Olha só que dado bem interessante que eu trouxe para vocês dessa revisão. Mulheres grávidas continentes, isso é, que não têm perda urinária, que realizam o TMAP durante o pré-natal, ela tem 62% menos chance de apresentar incontinência urinária de esforço, tanto até o final da gestação, quanto também até os 6 meses desse parto. Então, 62% menos chances de desenvolver uma incontinência urinária ao longo da vida dessa paciente. Isso aqui é um dado muito importante pra gente. Isso aqui é um dado que mostra que o nosso trabalho, ele deve começar desde o primeiro trimestre, porque assim a gente garante, assim a gente consegue minimizar os riscos para aquela paciente de uma disfunção pélvica. E eu já falei isso lá nas aulas da Masterclass, mas eu vou frisar aqui para vocês. Fisiologicamente, a primeira gestação é o momento ideal para a gente iniciar esse treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Por quê? A musculatura está intacta ainda, então ela não sofreu com uma ação aí de uma sobrecarga ao longo de uma gestação ou de uma lesão no momento de um parto traumático. Essa musculatura ainda está funcional e as mulheres elas podem treinar essa musculatura de assoalho pélvico para estabelecer um padrão funcional, um padrão de controle motor adequado, trazendo aí uma reserva funcional para essa musculatura, para que garanta aí uma boa função, um bom suporte ao longo de toda essa gestação. Mesmo com o pezinho do bebê aumentando ali a cada trimestre, se a gente começa a treinar, por exemplo, hoje eu recebi uma paciente
com 5 semaninhas. Então, se a gente já começa a treinar ali naquele momento, olha que importante, a gente vai garantir um bom controle motor, uma boa coordenação, um bom relaxamento dessa musculatura, boa força, menor sobrecarga nos ligamentos pélvicos e sim, menores chances de desenvolver uma disfunção pélvica, principalmente a incontinência urinária de esforço. Dúvida, pessoal? Pensando em prevenção de incontinência urinária de esforço, deixa eu só tirar aqui. E agora a gente vai falar sobre formas de tratamento. Então, até agora, minha paciente tinha chego sem incontinência urinária, a paciente que veio para prevenção. Agora, chegou uma paciente pra gente que tem incontinência urinária de esforço. E agora, qual é o nosso papel aqui? O que a gente vai fazer com ela a partir desse momento que ela chegou ali no nosso consultório? As formas de tratamento para incontinência urinária de esforço já instaladas na gestação incluem tudo que a gente falou anteriormente. Então, educação em saúde, trabalho de estabilização corporal, trabalho de redução das pressões, o trabalho com a parte pélvica, o assoalho pélvico, tudo isso entra aqui também em tratamento. Mas não é só isso. A gente tem que trabalhar também em reduzir as pressões que estão provocando aí essa incontinência urinária, essa abertura desse esfíncter uretral, pensando numa boa conscientização respiratória, um bom controle postural, um bom controle abdominal, redução da carga lá na atividade física, redução de um exercício ou alteração de um exercício que ela está fazendo e que está provocando perda, ou que ela está sentindo que está aumentando ali a pressão intraabdominal. E sim, a gente vai trabalhar muito esse assoalho pélvico, porque ele é um ponto-chave no tratamento da incontinência urinária de esforço na gestação. E esse trabalho, ele vai começar em uma boa conscientização perineal. Então, no primeiro momento, adquirir essa consciência, mostrar para a paciente qual é o músculo que é para contrair, como que é para contrair, a busca por coordenação muscular, por força, por função, dependendo da avaliação ali da paciente. E quando a gente pensa em incontinência urinária de esforço, responde aqui para mim nos comentários. Vocês pensam em trabalhar só fibras rápidas ou só fibras lentas? Ou vocês trabalham as duas? Responde aqui para mim nos comentários, eu quero saber. Vamos ver. Pessoal, quando a gente pensa em incontinência urinária de esforço, por exemplo, o paciente tossiu, e ela perdeu urina ali naquele momento. Logo vem na nossa cabeça fibra rápida que não está agindo. Por que fibra rápida? Porque a fibra rápida ela vai agir em situações de aumento de pressão intraabdominal. Então, a gente vai sim fazer um trabalho muito importante nessas fibras rápidas para que elas consigam garantir essa pressão de fechamento uretral, impedir essa perda mesmo em um esforço. E esse treinamento ele não pode ser só com a paciente em DD, ele vai ter que ser de forma dinâmica, trabalhando a pré-contração, treinando as situações do dia a dia onde a paciente tem perda, simulando aí uma tosse, um espirro, uma caminhada, o pegar peso na academia, o agachamento, tudo isso vai ser treinado também no nosso consultório, com a gente ali do lado, estimulando a contração, orientando a nossa paciente. Mas também a gente não pode esquecer que o esfíncter uretral externo, ele também tem fibras lentas. Por quê? Porque durante o repouso, quando a gente não tá ali fazendo um esforço
ou quando a gente não está ativando a musculatura de forma voluntária, existe um tônus de repouso para garantir o fechamento uretral mesmo nessas situações. Então, essas fibras lentas que vão garantir esse tônus de repouso. Então, por isso que não dá para trabalhar só fibra rápida ou só fibra lenta. A gente tem que trabalhar as duas fibras para garantir a funcionalidade correta dessa musculatura. Então, tratamento de incontinência urinária não é só com fibra rápida. A gente tem que treinar sim fibra rápida, fibra lenta, coordenação, pré-contração e tudo mais que a nossa paciente precisar, dependendo da avaliação dela. A base de evidência, para o TMAP com gestantes incontinentes, ela é bem menos robusta do que no que a gente falou de prevenção. Só que quando a gente começa a procurar os artigos, mesmo que não tenha tanto ensaio clínico randomizado, mesmo que não tenha tanta revisão sistemática, como é improvável que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico gere alguma alteração, prejudique a nossa paciente, ele vai melhorar a incontinência urinária de esforço, vai reduzir os sintomas, vai reduzir que a incontinência urinária progrida. A recomendação, mesmo não tendo tanta evidência, não sendo tão robusto quanto para prevenir, mesmo assim, os artigos eles falam que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele deve ser sim o tratamento de primeira linha também para gestantes incontinentes. Então, a gente tem sim que trabalhar com o treinamento da musculatura de assoalho pélvico já com a incontinência urinária instalada, que assim já é comprovado que a gente vai reduzir sintoma, evitar progressão, mesmo não tendo tantos estudos aí na área. A gente tem que priorizar aí o TMAP. Claro que não é só isso de tratamento, a gente viu que é um tratamento bem global, a gente precisa ensinar a nossa paciente, orientar ela, trabalhar toda essa região de abdômen, de lombar, trabalhar respiração, trabalhar estabilização corporal, mas sim, o TMAP é o tratamento de primeira linha também para pacientes incontinentes na gestação.